Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Eu sou o professor Bruno Queregatti e hoje nós vamos falar de equação do primeiro grau. Então a gente vai continuar aí agora a parte de álgebra, explicando esse conceito super importante, super cobrado aí em concursos, que é a equação do primeiro grau. E aí a gente vai explicar como que se resolve através de um método prático e fazer exemplos aí para consolidar a ideia na cabeça de vocês. Beleza? Então quais são os tópicos da aula de hoje, pessoal? A gente vai falar da definição da equação de primeiro grau como uma incógnita apenas, ou seja, a gente só vai ter uma variável desconhecida. Vamos entender a resolução e fazer exemplos disso, tá certo? Então vamos começar. Vamos começar definindo primeiro o que é incógnita, pessoal. Você viu eu falando esse nome, incógnita, você fala, e aí, professor, o que é incógnita? Incógnita, pessoal, na álgebra, na parte matemática, é definida como a variável desconhecida do problema. Então, é uma variável que vai ser representada por uma letra, aqui na tela, então é variáveis ou variáveis desconhecidas, e elas serão conhecidas por letras. Então, é o X, o Y, o Z, o W, o T e outra letra qualquer, pode ser letra grega, alfa, beta, não importa. O que importa é que você tenha uma letra representando, e essa vai ser uma variável desconhecida, ou seja, é um número que eu não conheço e através da resolução da equação eu vou conhecer qual é esse número. Então essa é a minha definição de incógnita. Em equações, pessoal, a gente pode ter uma ou mais incógnitas, só que esse caso em particular vocês vão ver que a gente vai ter somente uma, beleza? Bom, e outra maneira de definir a equação, né? Todo mundo fala o que é equação e tudo mais, e a gente está dizendo aqui que a incógnita é a nossa variável desconhecida. Agora, o que é uma equação, pessoal? Uma equação nada mais é do que uma informação matemática de uma igualdade que, a partir dessa informação, eu consigo descobrir qual é minha variável desconhecida. Esse é o ponto-chave aqui da aula de hoje. Você tem que entender que a equação, ela é uma informação. E a partir dessa informação, você pode até brincar que é como se fosse uma dica, ela é a dica para você encontrar qual é o número que está faltando, que é a nossa incógnita, aí, o nosso x, nosso y e tudo mais. E a equação, pessoal, ela tem uma forma bem simples. Ela é uma representação, né? A equação vem da palavra equal, né? Que pode ter vindo do latim, mas se lembrar do inglês, vem igual em inglês é equal, certo? Então vem de igualdade. Então se tem igualdade, a gente tem o nosso sinal de igual, tá certo? E aí ela tem um formato muito simples. Ela tem à esquerda do igual, o que a gente chama de lado esquerdo da equação, e à direita do igual, a gente tem o que a gente chama de lado direito da equação. Então, uma equação, pessoal, nada mais é do que a igualdade do lado esquerdo com o lado direito. Tá certo? Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Primeiro exemplo aqui, ó. X mais 2 igual a 9. Então, eu tenho o lado esquerdo como sendo x mais 2 e o lado direito como sendo igual a 9. Tá certo? Outro exemplo. Y² mais 5 igual a 6 menos y. Então, eu tenho y² mais 5 como sendo o meu lado esquerdo, 6 menos y como sendo o meu lado direito. Outro exemplo, agora com z. 4z menos 2 é meu lado esquerdo, 5z mais 3 é meu lado direito. Tá certo? Então, a equação é bem simples, pessoal. É uma igualdade entre dois termos, o lado esquerdo e o lado direito. Beleza? Agora, vamos definir o que é equação de primeiro grau, porque eu defini a equação de uma maneira geral, tá certo? O que é uma equação de primeiro grau? Para definir o que é uma equação de primeiro grau, a gente define primeiro o que é o grau da equação. E o que é o grau da equação, pessoal? É o maior expoente que a incógnita possui. Ou seja, a gente vai olhar na expressão, nas duas expressões, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, onde estão as incógnitas, pode ter mais de um termo com incógnita, e a gente vai ver qual é o expoente que ela tem. E a equação de primeiro grau só vai poder ter o expoente quê? 1. A equação de segundo grau só vai ter expoente qual? 2. O maior possível, né? Não pode ter valores menores, mas não pode ter maior, tá certo? Então, olhando aqui, ele é o maior expoente que a incógnita possui. Então, vamos olhar como exemplos, pessoal? Esse aqui. Y mais 3 igual a 7. Então, eu tenho meu lado esquerdo igual a y mais 3 e meu lado direito igual a 7. Qual que é a minha incógnita? Minha incógnita é o y. E qual que é o expoente do y? Quando não tem nenhum expoente, pessoal, a gente tem o expoente 1. Então, se o meu maior expoente que eu tenho na expressão é o expoente 1, eu vou ter uma equação de primeiro grau. Tá certo? Olha um exemplo agora de uma equação de segundo grau. Tá vendo o meu z? Meu z tem o quê? Expoente 2. Então, se meu z tem expoente 2 e é o maior expoente que tem, ele é uma equação de segundo grau.
que essa é uma outra aula que a gente vai ver ainda. Essa é só de primeiro grau, tá? E essa aqui, pessoal, 5x² menos 5x mais 4 igual a 9. É uma equação de segundo grau. Por quê? Ah, professor, mas por que mesmo? Se eu tenho o x aqui também, não é uma de primeiro? Lembre-se da definição de grau. A definição de grau é o maior expoente que a incógnita possui. Então eu tenho dois termos com x, certo? O primeiro e o segundo, só que o primeiro tem x ao quadrado e o que vale é o maior. Então isso aqui é uma equação de segundo grau, apesar de ter o termo multiplicando o x aqui, que é o termo do meio. Então sempre vale o maior expoente. Beleza? Precisa prestar bastante atenção nisso. Tá? Agora a gente vai explicar como resolver as equações de primeiro grau, porque agora como a gente sabe identificar, vocês vão poder bater o olho e falar, bom, isso é uma equação de primeiro grau, então eu vou resolver pelo meu método prático que vocês vão aprender comigo aqui. Tá? E para resolver isso, a gente vai definir um teorema importante primeiro, que é o seguinte, pessoal, aqui na tela. Ó. O que o teorema fala? Ele fala que o grau de uma equação define a quantidade de soluções da mesma. O que isso significa, pessoal? Se eu tenho uma equação de primeiro grau, eu vou encontrar uma única solução, um único valor para minha incógnita, sempre. Se eu tenho uma equação de segundo grau, eu vou encontrar 2 valores. Se eu encontrar uma equação de terceiro grau, 3 valores. Se eu encontrar uma equação de quinto grau, eu vou encontrar 5 valores. Tá certo? Então, o que é importante aqui? Primeiro, lembrar que quando você estiver resolvendo a equação de primeiro grau, vocês vão achar um único valor. Pode encontrar mais que um. Sempre um único valor. Beleza? Maravilha. Então, agora a gente pode aprender a resolver, né? Vamos lá. Nosso método prático, pessoal. O que consiste o nosso método prático? Eu montei aqui quase como se fosse uma receitinha de bolo. Por quê? Se vocês seguirem exatamente essa receitinha, vocês nunca vão errar. Vai sempre acertar a equação de primeiro grau. Beleza? E eu acho que é o ponto que vocês estão desejando aí. Então a gente vai dar esse método prático aqui para vocês entenderem melhor como que resolve. Maravilha? Então vamos lá. Método prático. Vou usar esse exemplo aqui, ó. Primeiro, y mais 2 igual a 7. Então a gente sabe que o lado esquerdo é y mais 2 e o lado direito é 7. Se a gente bater o olho simplesmente, a gente está pensando aqui. Bom, se eu estou somando um 2 num número e dá 7, intuitivamente você acaba descobrindo que o valor de y tem que ser 2, né? 5, perdão. Por quê? Porque 5 mais 2 igual a 7. Então você consegue bater o olho e falar, ah, professor, esse aqui eu resolvo, não preciso nem método prático para resolver. Se eu contar o 5 ali, que número que eu somo 2 dá 7? É o 5. Então o pessoal intuitivamente consegue resolver esse caso particular. E esse aqui, pessoal? Vocês conseguem de cabeça? Ah, aqui vai ser 2, aqui vai ser 5, aqui vai ser 7, aqui vai ser 1, 0. Não sei, professor, não consigo bater o olho aqui e resolver a equação. Então é por isso que o método prático funciona. O método prático ele vai funcionar tanto para essa expressão que você não consegue bater o olho, quanto para a expressão que você pode bater o olho, que é aquele y mais 2 igual a 7. Tá? Então na hora que você tiver com alguma dúvida, resolve pelo método prático que não tem erro. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Vamos resolver. E vou usar esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês na tela. Então, 5x mais 7 do meu lado esquerdo é igual a menos 4x mais 16 do meu lado direito. Tá? Primeiro passo, o que a gente tem que fazer? A gente vai passar os termos das incógnitas para o lado esquerdo. Então, todo número, todo termo que tiver incógnita, nesse caso aqui, quem é a minha incógnita? É o x. Então, todos os termos que eu tiver x, eu vou passar para a esquerda. E todos os números que não tem x, ou tem somente os números mesmo, no caso 7 ou 16, eles devem ficar do lado direito. Então a gente vai fazer essa passagem. Tudo que tem x para o lado esquerdo, tudo que for só número para o lado direito. E a pergunta que fica é, tá, professor, como é que eu vou passar um número de um lado para o outro? A gente vai ter que inverter o sinal dele, tá? Vamos ver isso com calma. Então vamos lá, pessoal. Tá aqui o atenção que já coloquei isso aqui, ó. Sempre troque de lado com operação inversa. Ou seja, se um número ele está somando do lado direito e eu quero passar ele para o lado esquerdo, eu vou passar ele subtraindo. Se eu estou multiplicando um número do lado direito, eu passo para o lado esquerdo dividindo. Tá? Se eu estou subtraindo, eu passo somando. Se eu estou dividindo, eu passo multiplicando. Sempre com operação inversa. Beleza? Então vamos ver, ó. Método prático, 5x mais 7 é igual a menos 4x mais 16. Então, eu tenho que passar o que é incógnita para o lado esquerdo, o que é número para o lado direito. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquele 7
que está do lado esquerdo e tem que jogar para o lado direito. E tenho que pegar o menos 4x que está do lado direito e passar para o lado esquerdo. Beleza? Então vamos lá. Variáveis para a esquerda e números para a direita. Então o 4x que estava menos 4x do lado direito passou somando, ó. Presta atenção no sinal, ó. Menos 4x em cima, na linha de cima. Na linha de baixo ele foi para o lado esquerdo como? Mais 4x. Então eu tenho que inverter o sinal. E o 7 que estava do lado esquerdo somando, eu passei para o lado direito subtraindo. Perceberam? Então agora só ficou termos com x do lado esquerdo e termos com número do lado direito. E aí a operação é fácil, pessoal. Junta os termos semelhantes. Então 5x mais 4x dá quanto? 9x. Tá certo? Porque o x eu permaneço, eu tenho 5, tenho 4, dá 9. E 16 menos 7 também dá 9. Então fica 9x igual a 9. Tá? Agora a gente precisa isolar a variável. Então eu estou com um número multiplicando o x igual a outro número. Como que eu faço? Esse 9 que está multiplicando o x, como é que eu passo para o outro lado? Operação inversa. Então eu passo dividindo. Então x vai ser o quê, pessoal? 9 dividido por 9. Que é esse 9 que estava com o x, eu passei dividindo. 9 dividido por 9 dá 1. Portanto, qual que é a solução para essa minha equação de primeiro grau com uma variável? É 1. E por que uma única solução? Porque é uma equação de primeiro grau. Se eu tenho uma equação de primeiro grau, eu tenho apenas uma solução. E foi essa que eu encontrei. Então o valor 1, se eu trocar o valor 1 lá em cima, no lugar do x, eu vou encontrar uma igualdade do lado esquerdo com o lado direito. É essa informação que a equação me passa. Beleza? Então esse é o método prático aí para se aprender equações. Vamos resolver um exemplo aqui, pessoal. Não, aqui já é questão, né, pessoal? Então já vamos resolver as questões, a gente bolou uns exemplos aqui. E a gente vai usar exatamente o método prático, tá? O que é esse método prático? O método prático a gente vai pegar variáveis, números com incógnitas para o lado esquerdo e números para o lado direito. Beleza? Então vamos lá. 23x menos 16 é o meu lado esquerdo. 14 menos 17x é meu lado direito. Tá certo? Então vamos lá. As alternativas. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4. Pode dar solução com fração, professor? Pode. Pode dar número racional, pode dar número inteiro, pode dar número negativo, pode dar fração negativa, pode dar número decimal. Não tem problema. A equação sempre é uma informação para você resolver um número. Tá? E se for dentro do universo dos números reais, pode ser qualquer número mesmo. Tá? Então, tranquilo aí essa parte. Então vamos resolver pelo método prático. Iniciando, 23x menos 16 é igual a 14 menos 17x. Então qual que é o primeiro passo do nosso método? Números que têm incógnita para o lado esquerdo, números sem incógnita para o meu lado direito. Então eu tenho que pegar esse menos 16 passar para o lado direito e esse menos 17 do lado direito passar para o lado esquerdo. Então vamos lá. Variáveis para a esquerda e números para a direita. Então o menos 17 que estava do lado direito passou somando 17 para o lado esquerdo. E o 16 que estava subtraindo do lado direito passou somando para o lado esquerdo. E aí ficou tudo certinho. Aí a gente soma os termos semelhantes. Então 23x mais 17x dá 40x. 14 mais 16 dá 30. Se eu passar o 40 dividindo agora, que é para encerrar a conta, né, que é isolando a variável, o 40 está multiplicando, eu passo dividindo, fica x igual a 30 sobre 40, que é uma fração. Simplificando ela, pessoal, dividindo por 10, eu chego numa fração irredutível que dá 3/4. Portanto, a nossa alternativa C. Tá ok? Então, o que eu fiz? Eu resolvi a equação de primeiro grau e cheguei numa fração. É possível? Totalmente, pessoal. Vocês verificaram aí pelo método prático que a gente vai isolar as variáveis, vai calcular e vai dar uma fração. Não tem problema nenhum para ter esse resultado. Ok? Questão de aplicação aí. Vamos para a próxima. Segunda. Um grupo de estudantes de Mogi Mirim dividiu o custo de um computador na compra de o custo de um computador. Na compra, cada um iria pagar R$270 pelo computador. Então os amigos se juntaram lá e racharam o computador. 3 novos estudantes juntaram-se ao grupo original, diminuindo sim a quantia a ser paga para 180 por estudante. E eles querem saber quantos estudantes formaram o grupo original. Então tem 6, 7, 8 e 9. Então, pessoal, é uma das maneiras que pode cair a equação de primeiro grau, que é o quê? Eles darem um problema, você precisar formular o problema, tá?
E aí, depois de formular o problema, que é a parte algébrica, a gente vai fazer a resolução, que também é algébrica, que vai te dar uma resposta numérica. Tá certo? Se vai ser uma equação de primeiro grau, a gente vai ter uma única resposta. E é isso que a gente vai verificar, tá? Então vamos resolver o exercício. Bom, como a gente teve amigos que estavam, primeiramente, dividindo a conta de um computador, vamos pensar, por exemplo, primeiro num restaurante. Vocês estão lá em, sei lá, 4 pessoas. Dá a conta, R$100. Aí todo mundo, não, vamos dividir. O que é dividir? É pegar esses R$100 e dividir por 4 pessoas. Se dividir R$100 por 4, vai dar quanto? R$25 para cada pessoa, certo? Eles estão fazendo a mesma coisa no computador. O computador tem um valor que é um custo, que eu vou chamar aqui ele na equação, vocês vão ver de C. E esse custo vai ser dividido entre os colegas. Então, se eu pegar o valor que cada colega vai pagar, que no caso é R$270 no primeiro grupo, e multiplicar pela quantidade de estudantes, o que eu vou ter? O preço do computador. Tá certo? Porque cada estudante deu 270. Então, se eu fizer 270 vezes a quantidade de estudantes, eu tenho o meu total. Então, o meu custo do computador no primeiro caso é o quê? 270 vezes N, onde N eu vou chamar de número de estudantes. Tá certo? Então, no primeiro momento, N estudantes dividiram a conta e deu R$270 para cada um. No segundo caso, pessoal, como é que funciona o segundo caso? No segundo caso, ele disse que 3 novos estudantes entraram na vaquinha. Tá certo? Então, o que era N antes virou quanto? N mais 3. Tá? E ele diz que a conta de cada um reduziu para 180. Só que o computador é o mesmo. Então, o meu custo, pessoal, é o quê? 180 vezes N mais 3 agora. Por quê? 180 porque agora é o custo individual de cada um. E N mais 3 é o número de estudantes agora novos. Porque era o N anterior mais os 3 novos que entraram. Então, são os dois casos de vaquinha. Como era inicialmente e como ficou depois. Aí você bate o olho e fala, pô, professor, mas eu não conheço nem o C e não conheço nem o N. E você me disse que para resolver equação de primeiro grau eu preciso de uma única incógnita. E aqui eu tenho 2. Aí você pensa, e agora? O que eu faço? Bom, pessoal, aqui tem uma sacada super importante, que qual que é? O computador é o mesmo. Então, se o computador é o mesmo, o C da primeira expressão é igual ao C da segunda. Então, eu posso igualar o 270N com 180 vezes N mais 3. Dessa maneira aqui, ó. Não posso? O computador é o mesmo. Se o computador é o mesmo, eu posso fazer uma igualdade entre as duas expressões. E aí, o que eu caio, pessoal? Uma equação de primeiro grau para eu resolver o valor de N. Olha que facilidade. E aí, pessoal, esse foi o trabalho de formulação, né, e montagem do problema. Para resolver é muito simples. Faço a distributiva, né, porque eu estou fazendo 180 vezes um parênteses, então fica 270N do lado esquerdo fica certo. 180 vezes N dá 180N, 180 vezes 3 dá 540. E aí é o quê? Incógnitas para o lado esquerdo, números para o lado direito. Nesse caso aqui, o único que eu preciso passar é quem? É o 180 para o outro lado. Então fica 270 menos 180N igual a 540. 270 menos 180 dá 90. 90N igual a 540. Passo 90 dividindo. 540 dividido por 90. E o N vai dar quanto? 6 estudantes. Ou seja, originalmente eu tinha 6 estudantes pagando R$270. Só que aí entraram mais 3, eu fiquei com 9, e esses 9 juntos pagaram R$180 pelo computador. Então você vai lá e marca a alternativa que representa o número 6, que é a alternativa A. Tá certo? Então, resolvendo a equação, você vai encontrar quantos estudantes estavam originalmente. E aí você encontrou que originalmente a gente tinha 6 estudantes. Ok? Então foi uma mistura aí de montagem de problema, formulação, com a resolução de equação de primeiro grau. Ok? Vamos para a saideira, pessoal. Último. Agora envolvendo frações, que é o que o pessoal fala. Pô, professor, mas a equação dá para resolver com fração? Dá, e a gente vai explicar isso nesse exercício aqui. O que significa? Ó, 2/5 de certa quantia inicial em reais, somados aos seus 3/4 e o resultado acrescido de 5, fornecem o dobro da quantia inicial. E ele quer saber o valor dessa quantia. 1,58, 5,88, 6,80 e R$8. Aí você pensa, nossa, professor, ele falou um monte de coisa que eu não conheço. E ele deu uma frase aí, escreveu um monte de frase. E aí é um ponto que eu falo às vezes para os meus alunos. Vocês precisam aprender a fazer o quê? Traduzir do português para o matematiquês.
que esse enunciado está dizendo? O enunciado está te dando uma equação. Só que você vai ter que ler o enunciado e transformar isso em equação. Tá? Então vamos ler o enunciado na resolução e transformar isso em equação, que é onde está a dificuldade do pessoal. Então ele está dizendo o quê? Que 2/5 de certa quantia, foi o que ele disse lá no começo, acrescidos de 3/4 da mesma quantia, então, lembrando lá do conceito de frações, eu não conheço a quantia, então ela é minha incógnita, eu vou chamar de x. Lembra quando eu precisava calcular 1/3 de 60, 2/3 de 40, 4/10 de 120? O que eu fazia? Eu pegava a fração e multiplicava pelo número. O que o enunciado falou? Ele falou 2/5 de certa quantia. Como eu não conheço a quantia, eu chamo de x. Se eu quero 2/5 de x, eu vou fazer o quê? 2/5 vezes x. E foi o que eu fiz aqui, ó. 2x sobre 5 nada mais é do que 2/5 de x. Tá certo? Então lembrando, ó, a gente está vendo os conceitos de aritmética lá do começo e passando para cá. Mais 3/4 da mesma quantia, que foi o que ele fez, então 3/4 de x. Depois ele acresce 5, é tudo isso que o enunciado está falando. E ele diz que isso é igual ao dobro do número. O que é o dobro do número? 2 vezes ele. 2 vezes ele é 2x. Por quê? Eu não conheço o número. Então você trata o número como incógnita e usa as mesmas operações matemáticas em cima dele. Então 2/5 do número é 2x sobre 5, 3/4 do número é 3x sobre 4, soma 5, que ele falou, e dá o dobro do número. Então pronto, encontrei minha equação de primeiro grau. Aí você olha, pô professor, mas agora tem fração. Como é que eu vou resolver isso aqui? No método prático também funciona essa resolução. Só que, o que a gente faz primeiro? Ó? Passei o 2x para o outro lado, então eu fiz incógnitas do lado esquerdo e números do lado direito, e fiquei assim. Tá certo? Encontrei tudo isso aqui. Só que você fala, e aí professor, como é que eu faço essa soma de 2x sobre 5 mais 3x sobre 4 menos 2x? Se vocês lembram de frações, você já tem a resposta na cabeça. Que é utilizar o quê, pessoal? O MMC, soma e subtração de frações. Então, tudo aquilo que a gente está aprendendo lá, do começo, a gente aplica aqui. Lembra que eu falei que ia ser ferramenta? Então, agora está aplicando a ferramenta. Qual que é a ferramenta? Tirar o MMC para resolver a equação. Só que aqui eu tenho uma dica ainda adicional. Ao invés de você tirar o MMC só do lado esquerdo, você pode tirar o MMC de tudo. Do lado esquerdo e do lado direito. Dessa maneira aqui, pessoal. O MMC de 5 e 4 é 20, né, pessoal? Vocês podem verificar isso depois. E eu coloco todos os meus termos sobre denominador. Ou seja, eu vou montar frações equivalentes para todos os termos da equação. Sejam eles do lado esquerdo, sejam eles do lado direito. Tá certo? Por que isso? Primeiro vamos obter as frações equivalentes. 20 dividido por 5 dá 4, vezes 2x, 8x. 20 dividido por 4 dá 5 vezes 3x, 15x. 20 dividido por 1, né, pessoal? Porque 2x não tem denominador, então é 2x sobre 1. 20 dividido por 1, 20 vezes 2, 40x. E 20 dividido por 1, 5 vezes 5, 100. E menos 100 porque é negativo. Agora, pessoal, que eu tenho as frações equivalentes, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar os denominadores e ficar somente com uma equação de primeiro grau simples. Apenas com uma linha, sem denominador. Então a ideia de tirar MMC de tudo é para você eliminar os denominadores. E aí fica uma equação de primeiro grau tranquila. Porque ficou 8x mais 5x menos 40x dá menos 17x. Isso é igual a menos 100. Se eu passo os 17 dividindo, eu posso cancelar esses dois sinais, né? Porque menos com menos dá mais. Então, menos 100 dividido por 17 é a mesma coisa que 100 dividido por 17. Se eu fizer essa divisão, eu chego em 5,88, a nossa alternativa B. Perceberam, pessoal? É um probleminha mais complicado, onde você teve que traduzir do português para o matematiquês, como eu brinco com os meus alunos. Então, eu tive que transformar o meu enunciado numa equação. E aí, eu resolvi a equação pelo meu método prático. A única diferença aqui, o que teve? Eu tive que ter frações. Então, para frações, eu recomendo que vocês tirem MMC de toda a equação, de todos os termos da equação, montem frações equivalentes com todos os termos, e aí você cancela o denominador. Os numeradores que sobrarem é uma equação de primeiro grau simples, e ela é equivalente à que você tinha anteriormente. Resolvendo, a gente chegou em um número decimal. Aí que o pessoal estava perguntando, pode ser número decimal? Pode. Nesse caso aqui deu fração, a gente só transformou a fração em decimal. Beleza?
Maravilha, pessoal. Então, pontos importantes da nossa aula. Pode ter exercícios específicos, é mais raro, normalmente ele vai cair como problemas, como a gente resolveu aqui, onde você vai ter que formular primeiro e depois resolver. Então, são duas coisas aí, pessoal. Essa aula explica como resolver as equações. Para aprender a formular, aí só praticando. É lendo o problema, tendo visão matemática, tentando entender como funcionar do português para o matematiquês. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula de equação de primeiro grau aí muito boa, com um descritivo bem legal e um método prático tranquilo para vocês aprenderem a resolver, tá ok? Então pratiquem bem que eu tenho certeza que vocês vão acertar. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!